Bom, pessoal, voltando aqui então para a última parte da nossa aula de hoje, parâmetro para declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, tá legal? Para a gente poder finalizar então a aula de hoje aí sobre controle de constitucionalidade, tá? Finalizando aí então, tá legal? Que faltou a gente falar aqui? Olha só, essa etapa da aula aqui, tá? Eu queria ponderar aqui algumas coisinhas aqui, tá? A gente vai começar com a questão da classificação aqui dos artigos da Constituição, tá? Então, olha lá. Primeira coisinha que eu quero que vocês prestem atenção aí é que a análise aí da estrutura da Constituição, basicamente a gente vai dividir ela aqui em três partes, né? O preâmbulo, a parte permanente e o ADCT, que é o ato, né, dos dispositivos constitucionais transitórios, tá? Então, assim, basicamente a gente divide aqui a estrutura da Constituição dessas três partes aqui, tá? Então, olha só, com relação aqui a essas normas, né, constitucionais, o que a gente quer analisar aqui é o seguinte: se é preciso a gente fazer a comparação, né, com o texto constitucional para a gente poder ter o ponto de partida, né, da realização do controle de constitucionalidade, ou seja, né, se é justamente o texto constitucional que serve de parâmetro, então, o que desse texto aqui que eu vou utilizar de fato como instrumento para a realização desse controle, né? O preâmbulo, a parte permanente e o ADCT, tudo isso daí vai fazer parte do controle, só a parte permanente, só o ADCT e o preâmbulo, como é que fica? Ele também faz parte desse mecanismo de controle? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui como é que fica isso daí. Olha só, o preâmbulo, então, ele não é considerado como parâmetro porque ele não é considerado uma norma jurídica, né? O STF ele adota a tese da irrelevância jurídica do preâmbulo constitucional, ou seja, né, o preâmbulo ele não participa das características jurídicas da Constituição. Ele se situa, né, dentro do domínio da política ou do registro da história, né? Então, portanto, né, para o tribunal, para a Suprema Corte, o preâmbulo é uma simples, né, uma mera diretriz ou um norte interpretativo da Constituição, tá? Mas não é considerado norma jurídica, então, portanto, ele fica fora do parâmetro de comparação para efeito do controle de constitucionalidade, tá bom? Olha lá, para a gente poder ilustrar isso daqui, eu separei para vocês aqui uma ação direta lá do estado do Acre, tá? Vamos fazer a análise aqui rapidamente aqui, olha lá. O que envolve aqui a questão aqui, ó? A adoção pela corte aqui da tese por último ventilado, ou seja, de que o preâmbulo não é norma jurídica, né? Daí vai envolver aqui a questão da expressão, né? Tem uma expressão contida lá no preâmbulo da Constituição, essa expressão sob a proteção de Deus, que ela consta aí no preâmbulo da Constituição e é reprisada por vários outros estados da federação. Só que lá no caso do Acre, especificamente, por conta do contexto histórico daquele estado lá, ele trouxe outra expressão inspirada nos heróis da Revolução Acreana. Então, ao invés de colocar lá sob a proteção de Deus, daí eles suprimiram essa parte e colocaram lá uma referência aos heróis da Revolução Acreana, tá? Então, em que pese todos os estados tenham reprisado, né, essa parte aí do preâmbulo nas suas constituições estaduais, isso daí foi uma situação específica aí que aconteceu lá no estado do Acre. E daí o STF foi acionado aí por conta disso, né? Entraram aí com a ação direta de inconstitucionalidade para questionar que o preâmbulo da Constituição Federal, então, devia de ter sido seguido ali naquela ocasião, tá? Só que o STF entendeu diferente. Ele entendeu que o preâmbulo da Constituição não é norma jurídica, então não é de observância obrigatória em âmbito estadual. E tampouco, olha lá que a parte importante aqui, ó, da decisão do STF, ó, e tampouco parâmetro para o controle de constitucionalidade, ó. De forma que não incorreria em constitucionalidade o preâmbulo da Constituição do Acre por não reproduzir na literalidade o que constava do texto constitucional. Ou seja, além de definir que o preâmbulo não é norma jurídica,
que não é de repetição obrigatória pelos estados, o STF aqui afirma, então, que ele também não é parâmetro para o controle de constitucionalidade, tá? Olha só como é que ficou a decisão aqui, ó. A ADI 2076, de relatoria lá do ministro Carlos Veloso, foi julgada em 2002, tá? Olha só, preâmbulo da Constituição não constitui norma central. A invocação da proteção de Deus não se trata de norma de reprodução obrigatória na Constituição estadual, não tendo força normativa, tá? Então, olha lá, a ação direta de inconstitucionalidade foi julgada improcedente, né? E aqui no início aqui da ementa, ainda consta lá, ó, que essas normas não são de reprodução obrigatória, tá? E, portanto, ó, não incidem, né? Não devem, né? Não é de caráter obrigatório a reprodução delas, né? Sobre a ordem local, tá? Então, aqui, julgamento aqui importante aqui do STF aqui, que dá um norte pra gente aqui, com relação à questão do parâmetro aí, já ficando definido aí, então, ó, que o preâmbulo não faz parte, né? Portanto, não é parâmetro para controle de constitucionalidade, tá? Então, olha só, ficou faltando a gente analisar aqui a parte permanente, né? E o ADCT. Então, vamos continuar aqui em frente, olha lá. Com relação aí, justamente à parte permanente, ó, do artigo 1 até o artigo 250, né? Todas as normas que a integram, independentemente do seu conteúdo, são consideradas parâmetro, tá? Então, não importa se são originárias, derivadas de emenda constitucional, inclusive aqueles casos lá, né, de tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, né, pela regra lá do artigo 5º, parágrafo 3º, né, eles são incorporados ao ordenamento jurídico como emenda à Constituição, tá? Então, essas regras aqui também, tá, são parâmetro para controle de constitucionalidade, tá ok? E isso daqui é muito importante, tá, pessoal? Porque tem muitos tratados aí que estão sob esse efeito aí, seja em razão, né, da adoção da tese aí da supralegalidade, ou até mesmo em razão aí da própria constitucionalidade, né, desses tratados aí, por conta aí do artigo 5º aí do parágrafo 3º, tá bom? Olha só, que mais aí eu queria pontuar para vocês, ó, ficou faltando aí por último a gente tratar então só da questão aí referente ao ADCT. E o ADCT, por conta exatamente aí da transitoriedade dessas normas aí, daí a gente pode dizer o seguinte, ele é parâmetro para constitucionalidade, para o controle de constitucionalidade, tá? Só que você vai ter que observar aí se a norma tem eficácia ou não. Porque, veja bem, em que pese essas normas aí serem consideradas para o controle, né, de constitucionalidade, elas só o serão, de fato, né, se ainda estiverem em vigência. Porque muitas dessas regras aí já perderam, né, já se exauriram, né, já tiveram a perda da eficácia porque já foram regulamentadas, porque já passou o efeito da provisoriedade delas. Então, nesses casos aí, né, elas não servem mais como referência, tá? Então, olha só, em se tratando do preâmbulo, não é parâmetro para controle de constitucionalidade. E em se tratando aí da parte permanente, do artigo 1 ao artigo 250, todo o conteúdo normativo aí, tá? Inclusive as normas originárias e as derivadas aí por emenda à Constituição, inclusive os tratados internacionais de direitos humanos, pela regra lá do artigo 5º, parágrafo 3º, são, né, de conteúdo, né, são de parâmetro obrigatório, né, para o controle de constitucionalidade, tá? E com relação ao ADCT, tá, aí você vai ter que analisar o quê? Se a eficácia já está exaurida, né, se já teve a aplicabilidade da norma, se ela já foi esgotada ou não. Caso a norma esteja vigente, né, caso ela ainda tiver eficácia, daí ela serve de controle, né, daí ela serve, então, de parâmetro para o controle de constitucionalidade. E se ela já tiver sido exaurida, daí então ela perde essa referência, né, para efeito de comparação, né, com a compatibilidade com a norma constitucional. Tá legal, pessoal? Olha só, a gente fica por aqui então, tá? Finalizando então a nossa aula aí de controle de constitucionalidade, tá? Obrigado aí por você ter me acompanhado até aqui, né? Para todo mundo aí que assistiu aí todos os vídeos aí. Eu dividi a aula de hoje em vários vídeos aí para ficar menos cansativo, né? Para você poder assistir aí mais compassado
os temas aí, a gente dividiu aí as aulas aí pelos tópicos, né? Daí então, olha só, a gente vai ficando por aqui. Eu vou convidar você para você poder acessar o meu canal lá no YouTube, assiste lá os vídeos, curte os vídeos, faça os comentários, tá? Não esquece de dar uma lida lá no material, estudar todo o material lá que a gente colocou e preparou para você lá no Blue, tá? Eu vou ficando por aqui, então. Até a próxima, tá? Semana que vem a gente se encontra aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Tá legal, pessoal? Fica assim, então. Tchau, tchau, até mais.